Meu nome é Patrícia Gomes, trabalho no Imaflora há 11 anos com certificação em manejo florestal e estou aqui hoje no Imaflora conversando com o professor Edson Vidal, professor doutor da Exalc, USP, especialista na área de manejo de floresta tropical, trabalhou 15 anos no Amazon com pesquisas de dinâmica de floresta, pesquisas sobre manejo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre manejo, a sustentabilidade do manejo. Professor, na sua opinião, quais são os principais avanços e os desafios que o manejo florestal na Amazônia tem enfrentado ao longo desses últimos 15 anos? Acho que a gente está muito bem, eu diria, nas florestas tropicais como um todo, o Brasil, no nível de pesquisa nessa área. A gente avançou bastante na engenharia do manejo, redução de impactos gerais do manejo. Avançamos muito em definir alguns padrões, inclusive a própria certificação. Avançamos um pouco também em capacitação, mas a gente tem ainda diversos desafios. E avançamos também num modelo que eu acho que é exemplar do mundo todo, que a Embrapa Acre criou, que é o Modeflora, que do nível de planejamento de florestas tropicais é uma coisa que eu não vi em nenhuma parte do mundo. Você coletar dados no campo, com GPS, fazer todo o planejamento, pegar informação de relevo. Ainda precisa de alguns ajustes, mas para mim aquilo é o que de melhor aconteceu em vista de manejo nas florestas tropicais. Vamos falar agora de desafio. Desafio a gente ainda tem muito, isso é bom também, né? Por exemplo, identificação de espécies. A gente precisa avançar muito. A gente ainda chama para 5 espécies diferentes um nome apenas. Então isso realmente precisa melhorar. Precisa melhorar o entendimento de toda a diversidade que é a floresta tropical. Cada uma área ela vai recuperar de uma forma diferente. Precisamos entender também como que se comporta as espécies nesse manejo. Elas retornam, como é que fica a composição florística nessas florestas quando são exploradas. Espécies como de alto valor, como ipê, consegue recuperar nesse espaço de tempo, né? Mas a gente poderia resumir que grandes desafios que a gente tem seria na parte genética, precisamos avançar nisso. Acho que o sistema operacional a gente tem esse modelo lá do Acre, que é bem legal, mas essa parte genética precisa desenvolver e o entendimento e o conhecimento particular da história de vida das espécies. No momento que a gente entender bem isso, o manejo pode dar um salto significativo no rumo de sustentabilidade. Na sua opinião, professor, como que você acha que o Imaflora, enquanto um certificador ou enquanto uma ONG que atua com políticas públicas, pode ajudar a enfrentar esses desafios para tornar o manejo florestal, do ponto de vista ecológico, mais sustentável? Acho que o Imaflora, eu sempre gosto de contar uma história quando me pergunto sobre o papel do Imaflora fazendo a pesquisa que é a minha área. Para mim foi fundamental eu participar de algumas auditorias de campo pelo Imaflora, porque ali a gente vê o que é e o que não é possível. E o Imaflora faz isso, né? De ir para campo, colocar, acho que é até interessante o Imaflora envolver alguns ícones de manejo nas auditorias, para a gente nivelar até onde é possível a gente avançar do ponto de vista prático mesmo. É ali que a gente vê a parte prática. Então, para mim, isso foi muito importante, inclusive até para direcionar algumas pesquisas da minha área. E, professor, uma última pergunta. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre um artigo seu, recente, que foi publicado numa revista, sobre a sustentabilidade da produção madeireira na Amazônia. Eu queria que você falasse um pouco as conclusões desse artigo, enfim, que você comentasse um pouco sobre isso. Primeiro, eu gostaria de iniciar respondendo falando de algumas matérias que saíram alarmantes aí na literatura nacional, que algumas realmente eu não concordo, porque do ponto de vista de sustentabilidade, que é isso que trata o artigo, se a gente for comparar qualquer atividade econômica com manejo, todas as outras atividades econômicas que estão entrando na Amazônia hoje não mantém o nível de sustentabilidade que manejo, seja ele madeireiro ou não madeireiro, não tem.
Isso para a gente começar a discussão. E o que o artigo fala? De fato, a gente vem pesquisando já há quase 2 décadas o comportamento das espécies. É como se fosse a gente criar uma criança, né? Eu gosto sempre de colocar como exemplo isso. A gente quer tudo de melhor para ela, fazendo curso de inglês, fazendo não sei o quê, fazendo não sei o que mais, para que seja no futuro uma pessoa importante. Eu trago isso para o manejo também. Eu acredito no manejo e trabalho com manejo nesse sentido. O que eu posso fazer para tornar essa atividade mais sustentável? Então, há 2 décadas que a gente pesquisa uma área na região lá do Pará, no município de Paragominas, um projeto que iniciou com parceria com o Amazon lá, e que a gente vem analisando a sustentabilidade das espécies. E o que a gente tem notado é que algumas espécies, no espaço de tempo preconizado pela lei, ela não recupera naquele espaço de tempo que é preconizado, hoje ciclo de corte entre 30 e 35 anos. E aí a gente discute qual é o impacto disso na economia. E o que está acontecendo ao longo do tempo é que essas florestas está havendo deslocamento de espécies menos valiosas, tomando o lugar das mais valiosas. E de fato, por que colocar isso na literatura internacional como foi colocado? Para a gente começar a pensar o que eu posso fazer para evitar isso no futuro, né? Como se fosse eu estou doente, eu receber o diagnóstico. Eu tenho uma doença, mais ou menos nessa linha, esse trabalho. Então, as principais conclusões deles foi exatamente essa, de que algumas espécies não vão recuperar, e a gente tem que discutir um pouco isso. Recuperar o quê? As espécies não vão estar presentes, o volume delas, qual o volume aceitável de recuperação que seria aceitável do ponto de vista de sustentabilidade. E aí a gente faz algumas sugestões, da gente começar a pensar, obviamente, aumentar o leque de estudo sobre essas espécies, pensar em manejo através de grupos de espécies, grupo para manejo. Quando a gente chegar nesse nível de ter um nível de conhecimento razoável, eu acredito que o manejo vai ficar muito mais sustentável do que ele é hoje. Você acha que é viável hoje, com a legislação, do ponto de vista econômico, da visão empresarial, realizar esse manejo de grupo de espécies? Sem dúvida. Obviamente que para algumas situações específicas, a gente tem que começar a analisar 2 coisas. Se o empresário, do ponto de vista empresarial, for esperar esse longo tempo, que para algumas espécies pode chegar, não são todas, mas pode chegar a 100 anos, quem é que vai pagar por isso? O empresário não vai ter condições, ele não vai ter lucro para fazer aquilo. E se isso for cobrado, você pode inviabilizar uma atividade que mantém vários serviços de floresta. Isso a gente não quer. Então o que a gente tem que começar a pensar? Será que é esse o valor que tem que ser para essa madeira? Eu estou muito inclinado hoje, com a minha pesquisa, em trabalhar com uma estratégia de energia, que é, bem, essa espécie, basicamente essa espécie precisa, vamos imaginar, de 100 anos. Quanto que ela deveria custar hoje? Acho que a gente tem que começar a pensar nesse nível, já que algumas não conseguem, a gente não vai conseguir ter o mesmo volume que a gente teve antes. Mas eu acho que tem uma discussão bem anterior a isso. O que a sociedade quer? Ela quer essa floresta, que realmente não vai ser uma floresta nativa, você tem uma intervenção, mas como eu falei logo no início, todas as intervenções feitas com manejo ainda mantêm vários serviços ambientais, proteção contra mananciais de água, mantém proteção contra vento, que em algumas regiões é muito importante. Então tem vários serviços, e relacionado também a serviços ambientais como carbono, que é mantido naquela área, em comparação com qualquer outro uso que está chegando nas florestas. Maravilha, professor. Eu queria agradecer essa deliciosa conversa aqui. Espero que hoje à tarde a gente possa continuar conversando um pouco disso mais no nosso seminário. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando a nossa pesquisa.